o segredo milenar que poucos idosos conhecem. Você já parou para pensar que pode existir um alimento simples e acessível, que muitos idosos sequer imaginam, mas que pode ajudar a manter o coração forte, a memória ativa e até a pele mais jovem? O curioso é que ele já é consumido há séculos em outros países, principalmente entre povos conhecidos pela longevidade, e mesmo assim, continua praticamente esquecido na mesa de milhões de brasileiros. Estou falando da alga nori, um verdadeiro tesouro natural que vale ouro para quem já passou dos 50, 60 ou 70 anos. Agora, antes de explicar todos os 5, 6 ou até 7 benefícios comprovados da alga nori, eu quero que você preste atenção em uma coisa. Muitas pessoas da sua idade enfrentam hoje problemas sérios que poderiam ser evitados com mudanças simples no prato. Talvez você já tenha sentido isso na própria pele: cansaço ao subir uma escada, dores insistentes nas articulações, lapsos de memória ou até o medo de perder a autonomia no futuro. É natural sentir essa preocupação, afinal, ninguém quer envelhecer dependendo dos outros, e é justamente aí que entra a grande promessa deste vídeo. Você vai descobrir não apenas os benefícios da alga nori, mas também o passo a passo correto para consumir, como preparar da maneira certa e até como potencializar os resultados, combinando com outros alimentos. Tudo explicado de forma clara, simples e prática, para que você possa aplicar imediatamente no seu dia a dia. Mas eu já adianto algo importante. Existem maneiras corretas e incorretas de consumir a nori. Muitas pessoas compram, experimentam de qualquer jeito e acabam não sentindo diferença, ou até desistem acreditando que não funciona. O que vou revelar aqui vai evitar que isso aconteça com você. Por isso, eu recomendo que você assista até o fim, porque cada detalhe importa, e cada benefício revelado será uma peça desse quebra-cabeça que pode transformar a sua saúde. Agora eu quero te convidar a interagir comigo desde o começo. Escreva nos comentários de qual cidade você está assistindo este vídeo. É sempre incrível ver como pessoas de todo o Brasil e até de fora se unem nesta comunidade em busca de mais saúde e longevidade. E para reforçar esse compromisso, deixe também escrito nos comentários a frase: "Minha saúde é prioridade". Ao escrever isso, você não está apenas participando, mas também criando um compromisso pessoal diante de si mesmo. Muitas vezes, o que falta não é apenas conhecimento, mas atitude. É como está escrito na palavra em Provérbios: a alegria no coração traz vida ao corpo. E eu acredito que ao descobrir algo novo e colocar em prática, nasce essa alegria que fortalece não só a mente, mas também o corpo. Ao longo deste vídeo, vamos caminhar juntos em uma jornada de descobertas. Cada benefício da alga nori será revelado como uma peça que se encaixa em um grande plano de saúde e vitalidade. Você vai entender por que tantas culturas valorizam este alimento e como você pode trazer esse segredo milenar para a sua vida de forma prática e acessível. No próximo instante, eu quero que você reflita sobre algo importante. Se existe um segredo natural tão poderoso, por que tantas pessoas não sabem disso? É porque a maioria continua presa a hábitos alimentares inflamatórios, a escolhas que envelhecem mais rápido, sem perceber. Mas a boa notícia é que você não precisa seguir o mesmo caminho. E é exatamente isso que vamos explorar a partir de agora, no próximo capítulo, quando eu vou revelar o inimigo silencioso que está envelhecendo o seu corpo sem que você perceba. O inimigo silencioso que está envelhecendo o seu corpo. A maioria das pessoas acredita que envelhecer com dores constantes, falta de memória e cansaço extremo é algo natural da idade. Mas a verdade é que em grande parte dos casos isso não acontece por causa dos anos vividos, e sim por causa de um inimigo silencioso que se instala dentro do corpo: a inflamação crônica. Esse processo acontece de maneira discreta, quase imperceptível, corroendo pouco a pouco a saúde, acelerando rugas, enfraquecendo os ossos e deixando o coração mais vulnerável.
Quando pensamos nas dificuldades mais comuns da terceira idade, quase sempre elas estão ligadas a esse problema escondido. O colesterol que aumenta, a pressão que sobe, as articulações que doem ao acordar, a memória que falha em momentos importantes, tudo isso pode estar relacionado a um estado de inflamação contínua. E o mais perigoso é que muitas vezes a pessoa não sente nada grave no início, até que um dia sofre uma complicação séria, como um infarto, um derrame ou uma perda significativa da qualidade de vida. No consultório, ao longo de tantos anos, vi inúmeras vezes essa realidade se repetir. Pacientes chegavam dizendo: "Doutor, eu sempre fui saudável, mas de repente minha saúde desandou." O que parecia uma mudança repentina, na verdade, vinha sendo construída silenciosamente ao longo de décadas de escolhas alimentares erradas. O pão branco todas as manhãs, o excesso de açúcar no café, a gordura escondida em frituras, a falta de fibras e minerais. Pequenos hábitos que se acumulam até que o corpo já não consegue mais se defender. Essa inflamação constante age como uma ferrugem. Pense em uma porta de ferro deixada à chuva. No começo não se percebe nada, mas aos poucos a ferrugem toma conta, até que a estrutura enfraquece e se rompe. Assim também acontece dentro do organismo. As artérias se tornam menos flexíveis, as células sofrem mais danos e até a mente perde sua clareza. E esse inimigo não age sozinho. Ele é potencializado pelo estresse diário, pela falta de sono de qualidade e pelo sedentarismo. Cada um desses fatores alimenta a inflamação, que por sua vez acelera o envelhecimento e abre espaço para doenças degenerativas. É como um círculo vicioso do qual muitos idosos não conseguem escapar. Mas há uma boa notícia. Se essa ferrugem pode se acumular, também pode ser removida ou pelo menos desacelerada com escolhas certas. E é exatamente aqui que alimentos como a alga nori se destacam. Eles funcionam como uma limpeza interna, fornecendo nutrientes capazes de neutralizar o excesso de radicais livres e reduzir os processos inflamatórios que corroem a vitalidade. Lembro do caso de seu Antônio, 69 anos, que sofria com dores nos joelhos há mais de 10 anos. Ele acreditava que era apenas resultado da idade, mas quando começamos a ajustar sua alimentação, incluindo fontes anti-inflamatórias, sua energia mudou. Em poucos meses, ele já caminhava com mais leveza, sem aquele peso constante. Não foi um milagre, mas a prova de que o corpo responde quando oferecemos o que ele precisa. E aqui está um ponto essencial. Ninguém precisa esperar a saúde desmoronar para agir. A maioria das complicações poderia ser evitada se o inimigo fosse identificado e combatido antes. O corpo é uma máquina extraordinária que sempre dá sinais. O cansaço ao fim da tarde, a digestão difícil, a falta de disposição, todos esses sintomas pequenos são recados de que algo precisa mudar. Ignorar esses recados pode custar caro. Hoje, todos os dias, milhares de pessoas acima dos 50 anos enfrentam internações, perdem autonomia ou precisam conviver com dores que poderiam ter sido reduzidas. E tudo isso porque o inimigo silencioso da inflamação passou despercebido por tempo demais. A escolha é simples, mas poderosa. Continuar alimentando esse processo com alimentos pobres em nutrientes ou oferecer ao corpo aquilo que pode restaurar o equilíbrio. Esse é o verdadeiro divisor de águas entre envelhecer rápido ou desfrutar de uma vida longa e cheia de vitalidade. Benefício. Número 1. Proteção para o coração e a circulação. Entre os órgãos mais atingidos pela ação da inflamação e do envelhecimento precoce está o coração. Esse músculo incansável bombeia sangue todos os dias sem parar, mas com o tempo sofre as consequências de artérias entupidas, endurecidas e carregadas de gordura. É por isso que doenças cardiovasculares ainda estão entre as principais causas de morte em pessoas acima dos 50 anos. A boa notícia é que a alga nori oferece nutrientes capazes de agir diretamente na proteção do sistema circulatório. A nori é riquíssima em fibras solúveis que atuam como uma espécie de varredura interna.
Imagine as artérias como canos de água. Quando há excesso de gordura e impurezas, o fluxo fica cada vez mais difícil, até que um bloqueio perigoso pode se formar. As fibras presentes na nori ajudam a capturar o excesso de colesterol ruim e eliminá-lo, deixando a passagem mais limpa e segura. Além disso, contém antioxidantes que evitam a oxidação do colesterol, um dos principais responsáveis pela formação de placas nas artérias. Outro ponto importante é a presença do magnésio, mineral fundamental para manter os vasos sanguíneos relaxados e a pressão arterial sob controle. Em um corpo que já sente os efeitos da idade, esse equilíbrio é essencial para reduzir o risco de infartos e derrames. É como se a nori fosse um guardião silencioso, que protege o coração e garante que o sangue circule de forma mais leve e eficiente. No consultório, acompanhei o caso da dona Margarida, 72 anos, que convivia com a pressão sempre alta, mesmo tomando medicação. O medo dela era claro: perder a autonomia por causa de um derrame, já que a mãe havia sofrido um. Começamos a ajustar sua rotina alimentar e incluímos pequenas porções de nori. Em alguns meses, ela relatava não só uma melhora na pressão, mas também uma sensação de bem-estar que há anos não experimentava. O mais marcante foi ouvi-la dizer: "Parece que meu corpo respira melhor." Esse tipo de relato reforça uma verdade simples: quando o sangue flui livremente, cada célula recebe oxigênio e nutrientes de forma adequada, e o corpo todo funciona melhor. O coração se cansa menos, os tecidos inflamam menos, e até a mente se torna mais clara. É um benefício em cadeia, porque a saúde do coração está diretamente ligada à saúde geral. Muitos idosos acreditam que o destino já está traçado, que não há mais como mudar a trajetória do coração depois de tantos anos. Mas a ciência mostra que nunca é tarde. Pequenos ajustes podem fazer diferença mesmo depois dos 60 ou 70 anos. A nori não é um remédio milagroso, mas é um aliado natural poderoso que pode contribuir para a redução de riscos e para a sensação de vitalidade. O coração, mais do que qualquer outro órgão, responde às escolhas diárias. Cada alimento ingerido pode ser como uma gota de veneno ou como um reforço de energia. Nesse sentido, a nori se destaca como um recurso simples e acessível para quem deseja prolongar a vida e manter a circulação saudável. O segredo está em introduzir esse alimento de maneira constante, permitindo que seus efeitos se acumulem ao longo do tempo. E assim como Dona Margarida experimentou, qualquer pessoa que adote essa prática pode sentir o corpo mais leve, com mais disposição e menos medo de complicações. É um convite para enxergar a alimentação não apenas como fonte de saciedade, mas como verdadeira medicina diária. Benefício número 2. Força para a memória e a mente. Quando o sangue circula com mais liberdade e as células recebem oxigênio em quantidade adequada, o cérebro é um dos primeiros a agradecer. A mente depende de nutrientes específicos para manter a clareza, a concentração e a memória afiada. A alga nori oferece justamente esses elementos, funcionando como um combustível natural para a mente. Entre os nutrientes mais valiosos está o iodo, essencial para o bom funcionamento da glândula tireoide. Esse hormônio influencia diretamente o metabolismo cerebral e a agilidade dos pensamentos. Além disso, a nori concentra vitaminas do complexo B, que são indispensáveis para a produção de neurotransmissores responsáveis pela comunicação entre os neurônios. Quando essas substâncias estão em equilíbrio, a memória ganha força e a mente trabalha com mais precisão. No dia a dia, isso significa menos esquecimentos de compromissos simples, mais facilidade para se lembrar de nomes, mais clareza ao conversar com familiares. É como se a névoa mental que tantas pessoas relatam após os 50 anos começasse a se dissipar. E o interessante é que essa melhora não exige doses grandes, mas sim regularidade no consumo. Lembro do seu Joaquim, 65 anos, que chegou ao consultório preocupado, porque havia esquecido a data de aniversário de uma das netas. Para ele, aquilo foi um choque, já que sempre fora um homem organizado.
Ao incluir a Nori como parte de um plano alimentar equilibrado, em alguns meses relatou sentir-se mais confiante. Disse que não apenas lembrava dos compromissos, mas que até se sentia mais disposto a aprender coisas novas, como mexer no celular para falar com os netos por vídeo. Esse exemplo ilustra como pequenas mudanças podem ter impacto profundo na qualidade de vida. A mente ativa dá ao idoso não apenas autonomia, mas também dignidade. Afinal, ninguém deseja envelhecer refém do esquecimento ou da dependência de terceiros para tarefas simples. Manter a memória viva é preservar a história, a identidade e a relação com a família. Além disso, os antioxidantes da Nori ajudam a proteger as células nervosas contra os danos dos radicais livres, que estão entre os maiores responsáveis pela degeneração cerebral. É como se criassem uma barreira de proteção ao redor dos neurônios, retardando processos que poderiam comprometer a mente com o tempo. Não se trata apenas de lembrar datas ou nomes, mas de manter a clareza que permite tomar decisões, participar de conversas, resolver problemas e continuar aprendendo. O cérebro é como um músculo, precisa de treino, estímulo e nutrientes certos para não atrofiar. A Nori cumpre esse papel de oferecer a base nutricional que mantém esse órgão tão importante em plena atividade. E quando a memória está forte, a vida ganha mais sentido. As lembranças de momentos especiais, a conexão com a família, a capacidade de continuar vivendo com independência, tudo isso se fortalece. A mente clara é o alicerce de uma velhice feliz, e investir em alimentos como a Nori é uma das formas mais simples de conquistar essa segurança. Benefício número 3. Ossos e articulações blindados contra a dor. Com a mente fortalecida, o próximo passo para uma vida plena é garantir que o corpo se mova sem limitações. A dor nas articulações é uma das queixas mais comuns entre pessoas acima dos 60 anos. O simples ato de levantar da cama, caminhar até a padaria ou brincar com os netos pode se tornar um desafio diário. A alga Nori, por ser rica em minerais essenciais, tem um papel importante na proteção dos ossos e no alívio dessas dores que comprometem a autonomia. O cálcio presente na Nori ajuda a manter a estrutura óssea firme, evitando a perda de densidade que pode levar à osteoporose. O magnésio atua em conjunto, garantindo que o cálcio seja corretamente absorvido e utilizado pelo organismo. Já o ferro contribui para uma oxigenação adequada, o que também influencia no desempenho físico e na resistência muscular. Essa combinação cria um ambiente favorável para que ossos e articulações se mantenham mais fortes e menos inflamados. No consultório, conheci Dona Helena, 67 anos, que dizia sentir como se carregasse um peso amarrado aos joelhos. O diagnóstico era artrose, algo comum na idade, mas que não precisa ser sinônimo de incapacidade. Ao incluir alimentos anti-inflamatórios, entre eles a Nori, e ajustar sua rotina de movimento, ela relatou depois de alguns meses que já conseguia subir escadas sem tanto esforço. Mais do que a melhora física, a alegria dela estava no fato de voltar a caminhar com as amigas, algo que havia deixado de lado por causa da dor. Esse tipo de transformação acontece porque os antioxidantes da Nori combatem processos que desgastam as cartilagens, retardando a progressão de doenças degenerativas. É como se funcionassem como um óleo que lubrifica uma engrenagem antiga, permitindo que continue girando de forma suave. Essa ação não elimina completamente os desgastes naturais da idade, mas reduz sua velocidade, dando mais tempo e qualidade de vida. Outro aspecto relevante é a presença das proteínas vegetais. Elas são importantes para a manutenção da massa muscular, que sustenta os ossos e protege as articulações contra impactos. Sem músculos fortes, cada movimento gera sobrecarga, aumentando a chance de dor e lesão. A Nori oferece, de maneira prática, esses elementos que ajudam a equilibrar todo o sistema locomotor. E aqui é importante lembrar que dor constante não é apenas uma questão física. Ela abala o humor, rouba a disposição e até afasta a convivência social.
Muitas pessoas deixam de sair de casa ou de participar de encontros em família por causa do incômodo. Quando a dor diminui e a mobilidade retorna, a vida se abre novamente. A longevidade não se mede apenas em anos, mas na qualidade com que esses anos são vividos. Ter ossos mais firmes e articulações mais protegidas é um dos pilares para que o idoso mantenha sua independência, continue ativo e preserve a alegria de realizar pequenas coisas. E a alga nori, com sua riqueza nutricional, surge como uma aliada valiosa nesse processo de blindagem natural contra as dores que tanto limitam. Benefício número 4. Pele jovem e corpo, com mais energia. Quando o corpo está livre de dores, a vitalidade se expressa também na aparência. A pele é como um espelho do que acontece por dentro. Rugas profundas, manchas e falta de viço são sinais de que as células estão sofrendo com o estresse oxidativo, resultado do excesso de radicais livres. A alga nori contém antioxidantes potentes que atuam como um escudo protetor, retardando esses danos e preservando a juventude natural da pele. O efeito não é apenas estético. A presença de vitamina C e de outros compostos bioativos favorece a produção de colágeno, proteína essencial para manter a firmeza da pele e a elasticidade dos tecidos. Isso se reflete em menos flacidez, menos linhas marcadas e uma aparência mais saudável. É como se cada folha de nori oferecesse uma dose de reparo que o corpo utiliza para manter sua estrutura mais íntegra. Ao mesmo tempo, a nori auxilia na digestão e no equilíbrio energético. As fibras regulam o funcionamento intestinal, evitando aquela sensação de inchaço e desconforto que tantos idosos relatam. Uma digestão mais leve significa também mais disposição, porque o organismo não precisa gastar energia excessiva em processos lentos e pesados. A absorção adequada de nutrientes é outra vantagem que repercute diretamente no nível de vitalidade diária. Me recordo de seu Manuel, 73 anos, que sempre dizia sentir-se cansado logo no início da tarde. Depois de incluir pequenas porções de nori em suas refeições, ele relatou não apenas melhora na digestão, mas uma energia renovada. O mais interessante foi notar que até sua pele parecia mais clara, e ele mesmo comentava que as pessoas lhe diziam que estava com uma aparência mais descansada. Esse benefício de rejuvenescimento não está apenas no que se vê no espelho, mas também no que se sente ao acordar com disposição. O envelhecimento saudável é feito de detalhes, e manter a pele viçosa e o corpo cheio de energia é um presente que traz confiança e ânimo para enfrentar o dia. É nesse ponto que uma reflexão se torna necessária. Como diz a palavra em Provérbios, a alegria no coração traz vida ao corpo. Essa alegria não é apenas espiritual, mas também física, quando o corpo responde bem ao cuidado que recebe. Uma pele que brilha de saúde e um corpo disposto são sinais de que escolhas acertadas estão sendo feitas. E para quem deseja aprofundar esse cuidado e descobrir combinações ainda mais poderosas, existe um caminho seguro. Nosso guia de receitas, para não ficar doente, está disponível na descrição e no primeiro comentário fixado. Nele você encontra preparações simples e práticas que unem alimentos anti-inflamatórios, antioxidantes e energizantes, capazes de transformar o dia a dia em um verdadeiro tratamento de prevenção. Esse guia não é um material comum, é uma ferramenta que coloca na sua mesa receitas capazes de prolongar sua vitalidade. O segredo da longevidade não está em grandes mudanças difíceis de sustentar, mas em escolhas diárias que, repetidas, se acumulam em resultados visíveis. A alga nori é uma dessas escolhas, e quando se soma a outros alimentos corretos, os efeitos se multiplicam. O corpo passa a refletir saúde, tanto na força interna quanto na beleza exterior, e essa combinação é uma das maiores recompensas do cuidado consciente. Como consumir a alga nori do jeito certo, para potencializar os resultados. Conhecer os benefícios não basta se o consumo não for feito da maneira adequada. Muitos deixam de aproveitar todo o potencial da alga nori,
porque não sabem como introduzi-la de forma prática no dia a dia. O segredo está na constância e na combinação correta com outros alimentos que ampliam seus efeitos. A nori pode ser utilizada em tiras finas, adicionada sobre pratos simples como arroz integral, saladas frescas ou até sopas leves. Essa forma prática garante que os nutrientes sejam preservados e absorvidos pelo organismo sem perder o sabor característico. Outra possibilidade é tostar levemente as folhas, realçando o aroma e tornando-as mais crocantes, o que facilita o consumo, até como um pequeno lanche saudável entre as refeições. Mas há um detalhe essencial: a nori já contém naturalmente uma boa quantidade de minerais. Por isso, o cuidado deve estar em não acrescentar muito sal ao preparo, evitando sobrecarga para rins e coração. O ideal é manter o tempero simples, valorizando o sabor natural da alga. Outra estratégia poderosa para potencializar os resultados é combinar a nori com alimentos ricos em vitamina C. Essa vitamina aumenta a absorção do ferro presente na alga, fortalecendo ainda mais a circulação e combatendo o cansaço. Um exemplo prático é utilizar tiras de nori em saladas temperadas com limão ou consumi-la junto de frutas como laranja ou acerola. Essa união simples eleva a eficácia do que já é naturalmente benéfico. No consultório, observei a experiência da Dona Lúcia, 64 anos, que sofria com anemia leve e falta de disposição. Ao ajustar sua alimentação e incluir nori, acompanhada de suco de acerola, em poucas semanas ela já se mostrava mais ativa e feliz. O brilho no olhar dela deixava claro que o corpo estava recebendo aquilo de que tanto precisava. Outro ponto importante é a frequência. Não é necessário consumir a nori todos os dias em grandes quantidades. 2 a 3 porções semanais já são suficientes para que o corpo usufrua de seus nutrientes sem sobrecarga. Essa regularidade respeita os limites do organismo e cria um efeito acumulativo ao longo do tempo. A nori também pode ser combinada com outros ingredientes ricos em proteínas magras, como peixe assado ou frango cozido, criando pratos equilibrados e nutritivos. Essa mistura aumenta a sensação de saciedade e fornece energia sustentada para o dia. Para quem busca praticidade, há ainda a possibilidade de triturar a alga e utilizá-la como tempero natural em legumes, evitando condimentos industrializados. É fundamental compreender que cada escolha alimentar tem o poder de aproximar ou afastar a saúde. A nori, quando introduzida de maneira consciente, representa um passo firme em direção ao equilíbrio. Pequenos gestos repetidos com constância resultam em transformações profundas. E se a intenção é multiplicar esses efeitos com combinações inteligentes, o próximo passo é conhecer receitas que unem a sabedoria da nutrição natural em pratos simples e acessíveis. Nosso guia de receitas, Para Não Ficar Doente, está disponível logo abaixo, na descrição e no primeiro comentário fixado. Ele reúne preparações pensadas para fortalecer o coração, a mente, os ossos e a imunidade. Esse material é um verdadeiro mapa de saúde que conecta teoria e prática, mostrando como transformar ingredientes em aliados da longevidade. A nori não precisa ser vista como algo exótico ou distante. Quando integrada ao cardápio de forma simples, ela se torna um hábito prazeroso. E é exatamente essa constância aliada ao prazer de comer bem que dá ao corpo condições de manter a vitalidade mesmo diante do avanço da idade. O segredo não está na quantidade, mas no modo certo de consumir, respeitando o corpo e aproveitando cada nutriente oferecido por essa alga que realmente vale ouro. O convite final, para uma vida longa e cheia de vitalidade. Cuidar do coração, da mente, dos ossos, da pele e da energia diária, não é apenas questão de viver mais, mas de viver melhor. A alga nori surge como um exemplo de como a natureza oferece recursos simples que podem transformar a forma como o corpo enfrenta o passar dos anos. Quando olhamos para trás e percebemos como escolhas pequenas
foram capazes de provocar grandes mudanças, fica claro que o futuro também pode ser moldado por decisões conscientes. Não há idade para começar. Pessoas que já passaram dos 60 ou 70 anos ainda podem colher resultados surpreendentes ao incluir alimentos como a nori no cotidiano. O corpo é sábio e responde quando recebe o que precisa. A diferença entre uma velhice marcada pela dependência e outra vivida com autonomia está justamente nesse cuidado diário que fortalece, regenera e mantém a esperança. A saúde não se resume a exames ou remédios. Ela é construída todos os dias naquilo que se coloca no prato, no que se respira, no que se pensa e no que se sente. Quando alguém escolhe colocar a própria saúde como prioridade, está dando o primeiro passo para uma transformação que vai além do físico. É um ato de amor próprio, mas também de amor à família, que deseja ver seus pais e avós fortes, presentes e ativos. Por isso, deixe registrado nos comentários: minha saúde é prioridade. Essa declaração é um compromisso público com a vida, uma forma de dizer a si mesmo e a todos ao redor que não aceita envelhecer de forma passiva, mas que está disposto a lutar por dias cheios de energia e alegria. E para que esse compromisso seja ainda mais sólido, existe um caminho prático e seguro. O nosso guia de receitas para não ficar doente foi preparado exatamente para ajudar quem deseja levar para a cozinha soluções que protegem o coração, fortalecem a mente e mantêm a vitalidade. O link está logo abaixo, na descrição e no primeiro comentário fixado. Este guia é um convite para transformar conhecimento em ação e garantir que os benefícios não fiquem apenas na teoria, mas se tornem parte da rotina. A vida passa depressa, mas cada dia pode ser vivido com intensidade e qualidade. O envelhecimento saudável não é um sonho distante. É uma realidade possível para quem se dedica a pequenas escolhas consistentes. A alga nori é apenas uma das ferramentas que mostram como a natureza pode ser generosa quando sabemos utilizá-la. Como dizia o filósofo Sêneca, não é que temos pouco tempo, é que desperdiçamos muito. Valorizar a própria saúde é a maneira mais sábia de aproveitar o tempo que nos foi dado, com vigor, lucidez e alegria. Essa é a verdadeira riqueza que ninguém pode tirar e que começa com uma decisão simples: cuidar do corpo e da mente hoje para desfrutar de amanhã com plenitude.